Muito bem, nós estamos então iniciando agora na prática nosso Economia e Desenvolvimento, né? Aqui, essa gravação aí com o Sérgio Neto, fizemos na semana passada, porque, na verdade, nesses dias se decide muitas coisas na área da infraestrutura. E o CETSERGS aí está realmente fazendo um trabalho muito bom, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também através da entidade nacional, nas questões que ligam o Rio Grande do Sul ao centro do país. E aí, Lília, como é que foi a semana? Tudo bem? Bastante trabalho. Tu anda pelo interior aí, né? Sim. Não é candidata a deputada, mas anda... Não, mas me permitiu aproveitar o feriado, né? É? Para descansar um pouco com a família e com os amigos. E aí, Cassia Carpo, como é que tá? Tudo bem, tudo bom? Tudo bom, Lília? Cassia, vamos conversar um pouquinho sobre... Eu tenho, assim, a impressão de que nós comungamos algumas coisas nesse sentido. A questão da PEC dos gastos públicos. Eu acho importante, né? O teto, né? Exato. Que estabelece o teto. Eu acho importante estar falando aqui quem tem aposentadoria do INSS. Eu já estou no meu 5º mandato, indo para o meu 5º mandato, portanto, 3ª vez vereador e 2 deputados. E não tenho aposentadoria, até porque a Assembleia não tinha. Tinha um fundo anteriormente, lá por 1980 e poucos, o FEPA, que o governo do Estado dava uma parte e a Assembleia dava outra. Ou seja, saía do Caixa Único igual. Não tem mais. Hoje, um deputado para se aposentar na Assembleia tem que ter no mínimo 60 anos e 35 anos de serviço. Tá? Então, não tenho no INSS, já que dá mais de 100 anos a minha soma de idade e contribuição. Portanto, deixar bem claro. Mas houve alguns privilégios atrás que realmente vão ser revistos. E os partidos de oposição têm que fazer isso mesmo, têm que criticar, têm que batalhar, até porque nós criamos nesse país muitos corporativismos né, em entidades. Poderosos. Que se beneficiavam com o dinheiro de governos, sempre. O partido que hoje é oposição, o PT, teve aí 12 anos e não fez nenhuma reforma, nem política, nem previdenciária, nem bancária, nada. Aliás, ele só fortaleceu esse corporativismo. Ao contrário, fortaleceu esse sistema vicioso, viciado, automaticamente isso foi prejudicial à nação. É natural que agora apertou o calo, Silvio. Os municípios estão numa penúria desgraçada, os estados também, e a União também. Então, está doendo. Se não fizer as reformas, nem o município vai se recuperar, que tem uma arrecadação de 18% daquilo tudo que vai para a União. Se a União arrecada menos, é claro que o município vai arrecadar menos ainda. E outro detalhe, quando o governo, numa linguagem bem interiorana nossa, se encalacra, é isso que se diz, vai aonde? Nos bancos. E o juro está muito alto. E quando um governo estadual, federal, municipal estão encalacrados, eles vão ao banco e o juro é muito altíssimo e aí não consegue mais recuperar. E muitas vezes nem podem mais ir ao banco porque dúvida. A capacidade de endividamento já esgotou. A Câmara de Vereadores veta. Né? E às vezes, por isso se vê, muitos prefeitos não vão concorrer mais, não querem mais prefeitura. A responsabilidade é muito grande e sob pena de ser cassado, porque se não tiver maioria hoje na Câmara, qualquer deslize, principalmente financeiro em questão de orçamento ou de gestão, naturalmente esse perde o mandato, porque ele tem todos, ou maioria, a seu favor, a contrário à sua pretensão. Então, muitos não estão concorrendo mais. Tá? Então, o que tem que se fazer? Tem que se fazer reforma do país? Tem. A discussão é natural, é normal, um tem razão, o outro não tem. Por isso, se não houver as contradições e esse debate, nós não vamos acertar. É natural que a oposição seja oposição. Município, Estado e União tem que ter oposição, mas uma oposição racional. Né? A oposição, às vezes, pensa que só tem que criticar. Não, ela pode muito, num orçamento municipal, estadual e federal, ajudar, criar emendas que possam melhorar a saúde, a educação, a segurança, como tu disseste. O que tem que fazer de prioridade os governos? É isso. Sempre se falava o trinômio, né? Saúde, educação e segurança. Não fugiu disso, só muda às vezes a ordem. A segurança está em primeiro lugar hoje. A prova está que na capital, fazendo aqui uma alusão ao pleito que terminou, a maioria daqueles que defendiam segurança ou pegar o cachorrinho no colo, se elegeram. Hoje falar em segurança é coisa mais... Todo mundo entende segurança. Todo mundo fala em segurança, todo mundo vai resolver as questões de segurança, se elege fácil. E quem pegar cachorrinho ou cachorra no colo e beijar, ou deixar cachorro beijar, se elege também. É o momento da vida brasileira, mas a segurança está em primeiro lugar. O desespero da sociedade.
principalmente a Porque classe ela média, é uma média questão baixa, que média está alta, que acima está no do centro. segmento da sociedade, é a Sem população dúvida. em geral. Né? Então, eu acho que chegou a hora das reformas. Não tem. Hoje tem um artigo, como aqui, né, nessa semana, o Davi Coimbra, que às vezes tu é obrigado a discordar de alguns comentários dele. Comentarista sim. Tá? Às Mas, vezes em discorda. geral, às vezes ele é discorda. muito Ele bem- muito bem. Eu não era fã dele, Gosto mas dele. quando ele começou a se posicionar, e olha que ele era, lá atrás, dizem, esquerdista. Era Mas ele é um homem, completamente, comentarista racional, que quer o analista, está lá nos Estados É Unidos. o cara da esquerda que se adaptou, né? Se vendo- adaptou aos sem tempos dúvida. modernos. Né? As pessoas têm que mudar. As pessoas têm que entender que o mundo mudou. Tá? Hoje, uma criança com 12 anos é diferente de uma criança de 12 anos de 50 anos atrás ou 20 anos atrás. A realidade mudou. Então, eu acho que o Brasil precisa fazer uma reforma, está no momento, não interessa quem vai fazer, mas muitos passaram e não fizeram. E não interessa... E perderam o rumo da história. E não interessa que interesses irá contrariar, porque governar é contrariar interesses. Interesses né? de Acima está o interesse corporativismos. do país. Exatamente, de instituições corporativas. E o corporativismo matou as instituições. Se tu pegar as câmaras de vereadores, as assembleias, né, a Câmara Federal, o Senado, o corporativismo começou. E sempre que um governo, pode notar que um governo se deteriora, o corporativismo também quebra. É. Chama atenção. Porque não entenderam que uma simbiose, coisa né? é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade. O executivo é executivo e o legislativo é para fiscalizar. O legislativo é importante nesse equilíbrio. Ultimamente, nos últimos anos no Brasil, o executivo praticamente mandava no legislativo. E não é para isso. Ele é uma balança que tem que se equilibrar. E um ajuda o outro. Fiscalizar, a criticar, mas não ser corporativista. E os governos geralmente atropelavam matérias que eram de tarefa do legislativo, de fiscalizar, de ajudar, de criar ideia, enfim, de fazer com que o Brasil andasse. E nós sabemos muito bem que muito da falência do país, dos estados, dos municípios, se dá exatamente nessa questão do corporativismo. Né? Por exemplo, a economia vai Beneficiar mal, certas categorias. mas as categorias funcionais do setor público vão muito bem, obrigado, estão ganhando acima da inflação quando a economia está decaindo. Então, esse foi eu o até problema. aproveito a oportunidade, aqui na Assembleia do governo Tarso, o que foi dado foi apenas a reposição. E agora está na oposição lá, não pode dar reposição. Né? Ou seja, reposição da inflação. Claro. O país está assim. O país está diminuindo, está caindo, crescendo menos, negativo. Está aí a prova da quando a economia cai. Não adianta dar reposição se a economia não está boa, não vai recuperar nunca. Agora, se tu dá uma reposição daquilo que é inflação, e o governo está crescendo, a máquina está crescendo, está tirando menos dinheiro no banco, pagando juro, automaticamente a inflação vai diminuir. E isso vai beneficiar no bolso, é uma contrapartida do outro lado. Ou seja, tu não ganhou aumento de valores, mas tu recuperou a inflação. Mas se a inflação baixou, tu vai recuperar o poder aquisitivo. Essa é a contrapartida. Com ganho de produtividade. Cassiano, um abraço. Até a semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos.